Êxodo capítulo de número 13, versículo 21, diz a palavra do Senhor: E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo de Deus a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém. Ora comigo. Pai, nós vamos meditar na Tua palavra, é o alimento para a nossa alma, Senhor, e nós viemos à Tua presença, prestar um culto de gratidão e adoração, e agora vamos nos alimentar, Senhor, do melhor que Tu tem para nós. Deus, fala comigo, fala com a Tua igreja, e nesses poucos minutos que ainda temos, Senhor, que possamos sair daqui renovados, fortalecidos pela Tua palavra, no nome de Jesus, amém. Esteja sentado. Aleluia, glória a Deus. O relógio não foi colocado ali porque não foi pintada a parede ainda, mas em 15 minutos, ou 20 minutos no máximo, até 15 para as 9, eu quero partilhar dessa palavra que Deus colocou no meu coração. Precisava talvez mais tempo, mas eu quero louvar a Deus pelos irmãos que fizeram parte do culto, pela vida das crianças, e que Deus continue recompensando, abençoando a vida de cada um. Parabéns a você, papai e mamãe, que traz seu filho à presença de Deus e que permite que ele esteja ali participando do culto infantil para a glória de Deus. O texto que eu li vai expressar uma palavra que Deus definiu para o povo de Israel. Há uma promessa de Deus no capítulo de número 15 do Gênesis, quando Deus fala com Abraão, dizendo: a tua descendência. Abraão estava meio preocupado com a promessa que Deus havia feito, porque foi passando 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, e já estava lá nos 15 anos depois da promessa, mais ou menos, que ele esperou 25 anos a promessa se cumprir, mas lá pelos 15 anos antes da promessa se cumprir, ou ele esperando a promessa, ele está desanimado, e Deus vai visitar Abraão e chama ele para fora da tenda, e diz: Abraão, sai da tua tenda, vem para fora, e ergue os teus olhos ao céu, e começa a contar as estrelas que estão no céu. E Abraão começa a contar e não consegue contar as estrelas. Não tinha a poluição de luzes que nós temos hoje nas nossas cidades. E se você for em alguns lugares onde a mata é um pouco mais fechada, você consegue vislumbrar um pouco mais as estrelas. Lá na década de 80 você enxergava mais estrela do que você enxerga hoje, porque essa poluição de luzes do nosso planeta acaba ofuscando as estrelas. E aí ele começa a contar e conta e não consegue terminar a contagem. E Deus diz assim: olha, do número das estrelas dos céus será a tua descendência. E a tua descendência, Abraão, ela vai descer da terra do Egito, e lá vai ficar 400 anos, depois eu vou tirar ela de lá, e vou trazer ela para uma terra que mana leite e mel, uma terra abençoada. E aí Deus vai deixar Abraão prosseguir. Vem Abraão, vem Isaac, vem Esaú, Jacó, e Jacó se torna o herdeiro das promessas de Deus através de Abraão para o povo hebreu, e o povo acaba indo para o Egito. Deus cria uma circunstância, porque para todas as promessas de Deus na minha e na tua vida, Deus vai criar ou permitir uma circunstância para que a promessa se cumpra. Às vezes a gente diz assim: não, mas não tem nada. Daí de repente, de um domingo para segunda-feira, aparece um problema, e o problema não é para nós perder a bênção, não é para nós desanimar, mas é para a promessa começar a se cumprir, é para o milagre começar a acontecer. E a gente acha que não tem mais, passa o tempo e a gente esquece muitas vezes das promessas de Deus. E aí vai para o Egito, 70 pessoas vão para o Egito, juntamente com Israel, que já é Jacó, é chamado Israel, e lá começam a desenvolver-se, tornam-se escravos no Egito. Mas Deus, que não esquece de nenhuma das promessas que Ele fez para nós, vai lembrar e vai
tirar o povo de Israel. Vai escolher Moisés, vai permitir que Moisés venha nascer num contexto em que todos os meninos eram mortos naquele tempo, ou naqueles meses, todos os meninos eram mortos. Moisés nasce, e ele se torna filho da filha de Faraó. E aí ele cresce no palácio, quer se tornar, se torna príncipe, quer se tornar rei dos hebreus, que é a nação dele. Mas Deus vai permitir um outro problema para que a promessa se cumpra da maneira correta. Porque às vezes a gente quer que a promessa se cumpra e não entende as maneiras corretas de Deus cumprir as promessas. Nós temos um desejo de que tudo se cumpra, e a gente esquece que tem etapas para a gente atravessar, tem a maneira correta da gente receber a bênção. Tem pessoas que a bênção não dura, não permanece abençoado, parece que ele não tem alegria da bênção e da promessa se cumprindo, porque foi por desvios, pegou atalhos, fez coisas que não eram corretas. A promessa aparentemente veio, mas ela veio minguada, produziu nada quase de mudança na vida da pessoa. Mas quando a gente entende o agir de Deus, o trabalhar de Deus, e Deus, ele é tão maravilhoso. Deus podia usar Moisés como príncipe do reino do Egito para se tornar rei, ou líder melhor, do povo de Israel, mas não, seria bom demais tirar um príncipe para se tornar líder. Ele vai lá e permite que Moisés se torne um pastor de ovelha, para do nada ele pegar alguém que estava esquecido, alguém que tinha sido abandonado, alguém que não tinha mais lembrança no meio do povo, e dizer: é esse que eu vou usar. Deus usa muitas vezes algumas coisas para confundir o nosso intelecto. Se você está esperando, se você está esperando a tua promessa se cumprir através de algumas pessoas grandes da terra, descansa o teu coração e começa a orar, porque Deus vai usar, na maioria das vezes, pessoas que não têm nem significância para abençoar a tua vida e você tomar posse da promessa de Deus. Você lembra de Naamã? Naamã chega diante da casa de Eliseu, na porta da casa de Eliseu, e ele imagina que Eliseu vai vir lá, vai fazer um ritual, e vai fazer alguma coisa, e vai tirar a lepra de Naamã. E Eliseu só manda dizer, Eliseu nem vai, manda alguém dizer, manda o Geazi dizer: diga para ele se banhar no Jordão 7 vezes. E aí ele diz assim: eu pensava que ele viria, e que ajeitaria, e que poria a mão sobre a lepra. E a gente meio que imagina como que vai acontecer a promessa de Deus na nossa vida. E eu e você não precisamos nos preocupar como vai acontecer. Nós precisamos continuar agradando a Deus, servindo a Deus, sendo fiel a Deus, porque a promessa, ela vai se cumprir. E Deus começa a usar Moisés. Moisés se encontra com Arão. No meio do caminho chegam ao Egito. Arão vai ao encontro de Moisés. Eles retornam ao Egito. E lá no Egito eles começam a ser úteis nas mãos de Deus, usados por Deus. 10 pragas vêm sobre o Egito. 10 pragas que acabam destruindo todo o poderio do Egito, o poderio espiritual do Egito. As crenças que o Egito tinha é destruído, porque começa com águas no Nilo. O Nilo era um rio sagrado para os egípcios. Começam as águas ficarem sangrentas, os peixes morrem. Ali continua com rãs, com piolhos, com com trevas, aleluia, que o Deus do Egito era o Deus do sol. E aí Deus vai quebrando toda a estrutura espiritual do Egito, termina destruindo toda a estrutura também financeira do Egito, para restaurar o seu povo, para tirar o seu povo da terra do Egito. E o que me alegra é que Deus tirou o povo do Egito, e no capítulo 13, no versículo 17, vai dizer que Deus, de uma maneira especial, permite a morte dos primogênitos, e todos os primogênitos morrem. E aí Faraó quebra o coração e diz: pode ir adorar o Deus de vocês. E eles saem para adorar, depois de partilhar da Páscoa. Irmão, a Páscoa é um momento de passagem.
A Páscoa é a mudança de uma vida de escravidão para uma vida de liberdade. A Páscoa que eles ceiam naquela noite e tão especial, quando imolam, quando matam um cordeiro e começam a manchar os umbrais e a verga da porta, para que o anjo da morte não passe ali. Aleluia, eles vão partilhar daquele mantimento sem levedura, sem nenhum tipo de fermento, não podia ter nos pães, eram os pães ázimos, era a carne bem cozida, e era carne para ser comida inteira. O que não comesse era para ser queimado. Isso tem uma especificação muito grande, uma importância muito grande na vida espiritual de cada um de nós, aleluia. E de repente, depois deles partilhar da Páscoa, famílias que se reuniam, quando a família era pequena, era 2 famílias, havia uma comunhão naquele dia. Eu acho lindo que para Deus operar milagres na minha e na tua vida, a gente precisa se unir, a gente precisa começar a pensar do mesmo jeito, a caminhar para o mesmo rumo, a ter as mesmas direções, os mesmos pensamentos. E Jesus vai entender, vai falar isso na oração, porque ele entendia isso quando ele ora no capítulo número 17 de João: Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como eu e tu, ó Pai, somos um, para que haja unidade no meu corpo, para que haja unidade nos discípulos, para que haja unidade na igreja, para que haja unidade em todos aqueles que vão crer em mim, para que haja unanimidade, aleluia. E de repente Jesus vai orar dizendo: eu preciso operar na unidade, na união, na comunhão. E aquele partilhar do pão, da ceia, da Páscoa que eles têm lá no Egito, lá na escravidão, eles partilham, aleluia, o sangue, simbolizando o sangue do Cordeiro imaculado, sem mancha, o meu Jesus, o teu Jesus, o nosso Salvador, aleluia. E eles partem, e eles saem. E no capítulo número 13, versículo 17, está registrado, se você voltasse um pouquinho na tua Bíblia, está dizendo assim, quando o faraó deixou o povo ir, Deus não o conduziu pelo caminho da terra dos filisteus, embora era mais perto, pois disse, para que caso enfrente a guerra, o povo não se arrependa e volte para o Egito. É interessante, irmão, que Deus vai livrar o povo da guerra, mas não vai livrar do deserto. E eu comecei a analisar isso, presbítero irmão Sebastião, hoje. Tem momentos que Deus não faz a gente enfrentar o adversário, mas põe a gente de lado num deserto. Põe a gente num esquecimento, assim, que a gente fica meio, meu Deus, mas não acontece nada, porque deserto não tem produção, deserto não tem plantação, deserto não tem água, deserto não tem vida, deserto não tem colheita. E Deus vai dizer: eu vou conduzir vocês pelo caminho do deserto, eu vou levar vocês pelo caminho do deserto. O verso 18 diz: e Deus os fez rodear pelo caminho deserto, perto do Mar Vermelho, e os israelitas subiram armados da terra do Egito. Aleluia. Já parou para pensar que Deus podia destruir o inimigo, mas Deus precisava fortalecer o povo de Israel para entrar na terra prometida? Tem coisas que Deus não vai permitir na minha vida, porque o salmista vai dizer que ele conhece a nossa estrutura. Paulo vai dizer no capítulo 10, versículo número 13 de 1 Coríntios: não vos sobreveio tentação senão humana, e juntamente com a tentação veio o escape. Ele sabe o tamanho da luta que eu posso ter. Ele sabia que os israelitas iam ver a guerra e iam voltar para trás, iam correr da batalha. Então vamos pelo deserto, porque no deserto a gente vai sendo moldado, aperfeiçoado, transformado, restaurado. A gente vai sendo mudado. A gente, aleluia, tem que plantar onde não tem terra, esperar colher do que não vai nascer. A gente tem que confiar inteiramente de Deus, depender totalmente de Deus, aguardar no agir dele. No deserto não tem para onde correr, não tem o que fazer. Você anda 1 quilômetro, 10 quilômetros, 30 quilômetros, 100 quilômetros, e você acha que está no mesmo lugar, porque não muda, aleluia, é sempre do mesmo jeito, é deserto.
Mas Deus disse assim no final do capítulo 13: e o Senhor ia adiante deles. Sabe o que me alegrou quando eu li? É porque quando Deus permite você ir pelo deserto, Ele vai na tua frente, Ele vai desfazendo tudo aquilo que atrapalha, Ele vai criando uma circunstância para você ter água no deserto, para você ter pão no deserto, para você ter carne no deserto, para você ter, aleluia, o desenvolvimento de tudo o que você precisa no meio do deserto. A gente não quer o deserto, mas é o deserto que a gente vai florescer, irmão. A gente não quer passar pelo deserto, mas é no deserto que a gente tem experiência com Deus. É no deserto que você ora e Deus faz a água amarga transformar em água doce. É no deserto que você ora, aleluia, e o mar abre e você atravessa a pés enxutos para o outro lado. É no deserto que você conversa com uma pedra e a pedra jorra água para você alimentar 3 milhões de pessoas, aleluia. É no deserto que Deus manda um vento oriental e as codornizes chegam no arraial da altura de 1 metro de carne em todo ao redor do arraial. Tinha carne para eles comerem, aleluia. É no deserto que Deus faz milagre que vão marcar a nossa história, que vão marcar a nossa vida, que vão marcar a vida das pessoas que estão ao redor de nós, dizendo: foi no deserto que Deus apareceu e se manifestou. O deserto não é fácil, aleluia, aleluia, ninguém quer andar no deserto, mas o deserto é o melhor lugar para ter encontro com Deus. O deserto é o melhor lugar para você reconhecer, conhecer e entender o tamanho do teu Deus. Eu não sei se você passou ou se você está no deserto, aleluia. Eu não sei se talvez você já deu só o primeiro quilômetro no deserto andando, aí já está querendo desistir de tudo, lembrando das cebolas e dos pepinos e de tanta coisa que tinha na tua vida anterior a qual conhecer Jesus. Mas eu quero garantir para você nesta noite: Ele está cuidando de você, Ele está protegendo você, Ele está indo adiante de ti no caminho. Deus manda, no texto que nós lemos, uma coluna de nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Isso é tão maravilhoso. Você já imaginou o sol escaldante no deserto? Aleluia. Aqui nossa região, o clima é tropical, é ameno, é fresco, é bem tranquilo. Mas se você pegar um janeirão, um mês de janeiro, e começar a caminhar do balneário Rincão até o balneário Esplanada, pela praia, num sol quente e escaldante, das 3 horas da tarde, das 2 horas da tarde, você não chega no torneiro e você desiste da caminhada. Isso que de um lado tem água, do outro lado tem vegetação, porque as areias, aleluia, acabam cozinhando os teus pés. Deus disse assim: eu vou colocar um ar-condicionado para vocês andarem no deserto. Eu vou colocar uma nuvem, uma coluna de nuvem de dia, símbolo da minha presença com vocês durante o dia. Aleluia. E eles olham para aquela coluna de nuvem, e a coluna de nuvem vai dirigindo eles. E quando a coluna de nuvem parava, eles paravam, montavam as tendas e aguardavam. Quando a coluna de nuvem se levantava ou começava a se mover de novo, eles começavam a guardar as coisas, a arrumar os animais, e nós vamos partir. Por quê? Porque Deus ia adiante deles durante a noite. Nós lemos no texto que foi citado aqui, que Deus coloca uma coluna de fogo à noite. Não era só para esquentar, embora uma das qualidades da coluna de noite era para mantê-los aquecidos, porque no deserto a temperatura chega a graus negativos durante a noite. Eles não era só para esquentar, mas era para iluminar, para que eles não ficassem parados à noite, para que eles não ficassem descansando à noite. Tem tanta gente que quando chega a penumbra das lutas na sua vida, as dificuldades, dos problemas no seu viver, à noite
noite chega na vida dele, ele cruza os braços, ele não consegue caminhar, mas eu quero dizer para você, o brilho do Espírito Santo de Deus vai ser sobre a tua vida, e você vai caminhar de dia e de noite para a glória de Deus. Aleluia, queria que você entendesse como a coluna de nuvem, sendo a palavra de Deus, te orientando, te guardando, te ensinando, te protegendo, te transformando durante o dia. A coluna de nuvem, que é símbolo da palavra de Deus, estando na nossa vida, nos aperfeiçoando. Eu queria que você entendesse como a coluna de fogo, símbolo do Espírito Santo, que um dos símbolos do Espírito Santo é o fogo, aleluia, que durante a noite ia transformando, ia ajustando, ia revelando, ia mostrando, ia clareando aquilo que estava oculto, aquilo que não dava para ver, aquilo que talvez ia trazer prejuízo. O Espírito Santo de Deus era sobre eles, naquela coluna de fogo. E eu quero dizer para você, nos dias de hoje, você tem a palavra de Deus que te dirige durante o dia e durante a noite. Você tem o Espírito Santo de Deus que te dirige durante o dia e durante a noite. As duas colunas ainda estão na igreja, as duas colunas ainda estão neste altar, as duas colunas ainda estão cuidando, protegendo a minha e a tua vida, para a glória do nome do Senhor. Não pare na caminhada, não pare no meio do caminho, não desista de andar. Por quê? Porque a palavra te ensina, a palavra te orienta, a palavra, aleluia, vai mostrando o caminho. O Espírito Santo vai fortalecendo, vai renovando, e você continua caminhando de dia e de noite. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de voltar atrás, não é hora de olhar para outras coisas. É hora de eu e você levantarmos os nossos olhos e ver aonde está a coluna de nuvem, aleluia, de dia, ver aonde está a coluna de fogo à noite, e dizer: eu continuo caminhando, porque eu tenho um alvo, que é chegar ao céu. Três coisas aconteciam através da coluna de fogo e da coluna de nuvem, e a primeira delas, e acabou meu horário, a primeira delas, só vou citá-las, aleluia, Deus se manifestava na coluna de nuvem. A Bíblia diz assim, em Êxodo capítulo 33, que a coluna de nuvem descia sobre a tenda da revelação. Moisés entrava e Deus descia para conversar com Moisés. Aleluia, quando eu olho e tenho como direção para a minha vida a coluna de nuvem, que é a palavra de Deus, ele desce quando eu abro, quando eu leio, quando eu medito, e ele começa a se revelar para mim, ele começa a mostrar para a minha vida, para o meu viver. Ele se manifesta na coluna, ele se manifesta na palavra, ele se manifesta através do Espírito Santo, para que eu e você tenhamos vida, e vida com abundância. Segunda coisa, outro dia talvez eu pregue sobre cada uma delas. Deus, o Senhor, se coloca entre nós e os nossos adversários. Quando eu consigo olhar para a palavra, quando eu tenho o Espírito Santo, que é símbolo da coluna de nuvem de dia e da coluna de fogo à noite, Deus se coloca contra o meu adversário. Eu não preciso batalhar, eu não preciso enfrentar. Leia lá no capítulo número 14, a Bíblia diz, do mesmo livro de Êxodo, no próximo capítulo, a Bíblia diz que eles, aleluia, quando foram afrontados na beira do mar vermelho, Deus abre o mar, mas a coluna de nuvem que estava, aleluia, na frente deles, ela vai para trás deles, aleluia, e esconde eles do exército de Faraó. Os egípcios não conseguiam mais enxergar o povo de Israel, não sabiam para que lado que tinham ido. Sabe o que é isso? É Deus escondendo a tua vida, aleluia, Deus se manifestando para esconder você dos olhos do diabo, aleluia. De repente ele confunde as coisas e o inimigo já não te enxerga mais, já não consegue, aleluia, colocar tropeço no teu caminho. Por quê? Porque ele te escondeu debaixo das suas asas, na sombra do Onipotente, debaixo do refúgio que é o Senhor nosso Deus. Durante a noite, a Bíblia diz no capítulo 14, que aquela coluna de nuvem foi para trás durante o dia.
Deus abriu o mar, eles se prepararam para atravessar. E durante toda aquela noite a coluna que estava lá clareava para os israelitas olharem. E para os egípcios era escuridão total. E os israelitas atravessaram. Sabe o que é isso? É Deus se colocando entre você e a tua luta. É Deus se colocando entre você e o teu problema. É Deus se colocando entre você e os teus adversários. É Deus dizendo: fica tranquilo, essa batalha você não precisa pelejar. Eu, o Senhor, vou entrar com providência e vou agir na tua vida. Em terceiro lugar, tem tanta coisa para falar aqui. Terceiro lugar, aleluia, as nossas forças são renovadas. Quando você vai para a palavra que é símbolo da coluna de fogo, da coluna de nuvem, quando você busca o Espírito Santo, as tuas forças são renovadas. Ah, pastor, mas é fácil renovar força quando a gente está tranquilo? Não. Dá uma olhadinha para Paulo e Silas, depois de levarem 40 açoites, ou 39 açoites, são jogados, amarrados pés e mãos na prisão, no tronco. E a Bíblia diz que o Espírito Santo, a coluna de fogo, apareceu de noite. E eles foram renovados no Espírito Santo. E a Bíblia diz que eles começaram a cantar louvores. E quando eles começaram a adorar, aleluia, o inimigo foi confundido, houve um terremoto ali, as cadeias se abriram, e Deus salvou o carcereiro, e Deus fez um milagre naquela cidade, e abriu uma igreja naquele lugar, porque Deus trabalha em nosso favor. Fica de pé. O profeta Isaías diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Sabe o que é isso? É Deus cuidando, é Deus orientando, é Deus dirigindo. Não esqueça de ler Bíblia, não esqueça da palavra, não esqueça do querido Consolador, o Espírito Santo, que Jesus vai dizer: eu vos enviarei e Ele vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito e vos ensinará o caminho que vocês vão seguir. Independente do tamanho do deserto, meu Deus, o deserto era para um ano, o deserto era melhor, era para alguns meses. Aleluia. O deserto para eles atravessar era para alguns meses. Não era muito tempo, não. Eles acabam não crendo nas promessas e ficam 40 anos no deserto. Sabe o que é 40 anos no deserto? O que me alegra é que nós podemos crer. Você está sendo motivado hoje, incentivado hoje, despertado pela palavra e pelo Espírito Santo para crer, para você não continuar no deserto. A misericórdia de Deus te alcança nesta noite, alcança a minha, alcança você, para a gente não continuar no deserto. Aleluia! Então o deserto vai ser breve, vai ser rápido, vai ser, aleluia, num piscar de olhos, Deus vai te tirar do deserto. Mas o deserto o sapato cresce com o pé, a roupa cresce com a gente. Ah, irmão, aleluia. O deserto não é fácil, mas não é de todo ruim, porque aqui dentro está sendo mudado, aqui o eu está sendo quebrado, aqui o eu está sendo destronizado e está sendo entronizado o Deus de Israel, o Deus da igreja, o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Senhores, o Jesus Salvador. O deserto arranca todas as nossas, sabe, as nossas coisinhas, as nossas vontades, e esse deserto vai colocando as vontades dele, porque você tem que seguir a nuvem, você tem que seguir a nuvem vai para cá, é para cá, aí outro dia você lê, vamos lá, aleluia, aí você vai orar, o Espírito Santo revela que você tem que fazer no outro dia, em sonho, em visão, em um versículo que você lembra, em uma postagem que chega no teu WhatsApp, alguém manda e você diz: Deus falou comigo.
Não fique no deserto, não fique 40 anos no deserto. Aleluia, não brigue com a rocha, não bata na rocha, não brigue. Aleluia, ame este momento do deserto para você crescer espiritualmente e dizer: Senhor, eu quero a terra prometida, eu quero tomar posse do milagre. Preciso orar com você, aleluia. Não esqueça isso, você está debaixo do mover de Deus. Talvez até hoje nós não tínhamos pensado desse jeito, que a coluna ainda está aqui. Que a coluna está lá na tua casa, que nós temos que ficar debaixo da coluna de nuvem, da coluna de fogo. Ore comigo, coloque a mão no seu coração, se você desejar, se desejar levantar, levante. Aleluia, mas tome posse do milagre de Deus, da promessa dele se cumprindo. Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nós oramos agora. Aqui está uma igreja que, Senhor, juntos nós ouvimos a tua palavra, juntos nós ouvimos a tua voz aqui nesta noite. E o nosso coração está quebrantado, está rasgado, Senhor, aleluia, porque entendemos que precisamos que o Senhor vá adiante de nós, precisamos da coluna de nuvem, da coluna de fogo, precisamos do mover do teu Espírito Santo. Deus, entra com providência agora, vai renovando a fé, renovando a esperança, acima de tudo, renovando o amor, Senhor, para que o teu nome venha a ser glorificado, para que milagres venham a acontecer, para que portas venham se abrir, para que a promessa seja cumprida. Ajuda-nos a olhar para a nuvem, ajuda-nos a seguir a nuvem, ajuda-nos a andar diante de ti, para a glória do teu nome. Que a base para as nossas decisões seja a tua palavra, seja o revelar do teu Espírito Santo, e o teu nome venha a ser glorificado. Fica conosco na continuação, em nome de Jesus.